E o programa Em Foco está de volta para você ligado aqui na tela da sua rede premium de televisão. É sempre bom estar na sua companhia. Você que nos acompanha na Grande São Paulo, no interior paulista, no estado do Rio de Janeiro, em Ceará, Fortaleza. Um grande abraço para você, viu? Aqui a gente está sempre falando de temas atuais e lembrando bons momentos, bons assuntos, que se não ajuda hoje, em algum momento vai te trazer muito benefício. Estou conversando com Paulo Roberto, ele que é empreendedor social, cultural e faz parte de um projeto que sozinho levanta a bandeira e pretende ajudar muitas pessoas como já tem ajudado. Quer ampliar este trabalho e não há mês mais propício, momento mais propício que falarmos para isso do que o mês de novembro, onde é muito lembrada a questão da doação de sangue, onde infelizmente os hospitais apresentam níveis críticos de reservas sanguíneas para aqueles que precisam tanto de um doador e muitas vezes não encontram. O Paulo também fez um estudo e ajuda muitas pessoas com relação ao tema doação de medula óssea e está falando com a gente sobre isso. No final do primeiro bloco, ele estava finalizando falando das representações e agora a gente continua falando disso, não é, Paulo? Ok. Então, Henrique, as representações foram duas. Uma sobre esse número de pessoas de cadastro, né? Porque tem um limite, e muitas pessoas morreram, literalmente morreram, em função porque estava amarrado a esse número de 1.100 por mês. Tá? E aí, em função desse estudo que eu fiz, aí nessa representação eu pedi para o promotor para que ele cancelasse, revogasse essa lei. Ou a quem de direito pensar na revogação dessa lei, 2132. Por quê? Se você tem o primeiro momento que foi feito a primeira portaria, 844, segundo o ministro Alexandre Padilha, era para economizar 100 milhões de reais. Foi essa a informação que ele deu. Tá? Tudo bem. Quando foi feito a outra portaria, para rearranjar todo mundo, esse número de pessoas que aumentou foram praticamente a metade desses 100 milhões. Tá? Então, primeiro ele rearranjou com 100 milhões dizendo que ia economizar isso, mas depois, no ano seguinte, 2013, ele aumentou isso. E então, ficou uma coisa assim meio desconexa. É verdade. E era uma coisa que eu queria entender, que alguém me explicasse. Então, se alguém me explicasse, então eu procurei a quem de direito que pode me responder isso, e foi onde protocolado isso aí. Até então eu tenho acompanhado o processo, encontra-se em análise, o pessoal está estudando isso, estão levando adiante. Essa é uma das representações. A segunda foi que um diretor do INCA, ele disse que o índio ele não poderia ser doador de medula óssea, porque ele é assemelhado de menor, e tutorado pela FUNAI. E quando a gente fala, desculpa te cortar, quando a gente fala semelhado de menor, é o que exatamente? Para o nosso público entender. Não entendi. Eu procurei toda a ortografia, tudo que você possa imaginar, porque eu queria ouvir o porquê assemelhado. Entendeu? Esse sinônimo eu não achei. Então eu perguntei para quem falou, porque ele falou no programa Bem-Estar da Globo. Uhum. E eu perguntei para a Globo o que era isso, se podia ou não. Até porque eu estava desenvolvendo um trabalho junto com o índio, da líder dos Pancararés, fazendo reuniões, tal, explicando o que era o projeto. Eu falei assim, então isso pode me prejudicar na frente. Tá? Então eu tinha essa obrigação de procurar saber. Né? Foi quando eu fiz essa representação, e um mês depois eles mandaram uma resposta para mim dizendo que o índio sim podia ser doador de medula, até porque, caso não o fosse, estaria infringindo a Constituição de 88. Tá? Então, dali eu baixei a guarda, falei, vou continuar nesse trabalho independente. Por quê? Porque se fala do índio? Porque a nossa etnia, a nossa miscigenação é branca, indígena e asiática. Uhum. Ou seja,
branco, que é caucasiano, indígena, mestiço, negra e ponto. E tem uma outra escala que é parda. Só que no global, se você olhar, a etnia que mais prevalece é a branca. É mais ou menos 55% a 60% de branco. A negra mesmo tem 5%. É pouco. É muito pouco. E a indígena é 0, alguma coisa. Certo. Então, se você pegar a indígena em relação aos 4,5 milhões, você pega 0,5%, você tem praticamente 800 pessoas aí em âmbito Brasil. Colocaram isso como um empecilho para que o índio pudesse fazer parte desse Eu queria quadro. entender por quê, porque ninguém me deu essa resposta. Porque eu perguntei. Eu perguntei não é uma vez, eu perguntei umas 8 vezes e não me deram essa resposta. E você obteve sucesso nessa representação? Sim, obtive. E uma que estão em estudo, eles estão lá analisando, estão discutindo, e a outra do índio, sim, obtive. Que bom. Como foi esse processo, Paulo? Você foi até um órgão específico para fazer esse trâmite? Sim, eu elaborei esse documento, um documento mais ou menos de 30 páginas. Né? Não tenho conhecimento jurídico, mas o pouco que eu conheço, eu trabalhei muito tempo no PROCON de Osasco e tinha mais ou menos uma base, uma base, né? Tinha um norte para seguir. Bem. Né? Aí foi quando eu elaborei esse documento e levei na Procuradoria que fica na Paulista, Travessa da Paulista. Eu falei no começo do programa que hoje, segundo dados, né, nós somos aí em 206, 208 milhões de brasileiros e a gente ainda, infelizmente, não tem um estoque de 4 milhões de bolsas de sangue. E isso daí é um tema muito preocupante, não é, Paulo? E eu queria que você falasse um pouco dessa deficiência, se é falta de informação, falta de campanha, o que falta para a gente poder estabelecer uma forma de ajudar melhor a quem precisa? Isso eu resumo em 3 palavras: amor, solidariedade e voluntarismo, que é o tripé do projeto. Por que a gente fala isso? Você falou em 206, em 2016 nós éramos 206 milhões, hoje já chegamos em 208 milhões. Tá? Por que chega nesse número? Porque as pessoas têm dificuldade de entender, muitos não gostam, tá? Muitos não gostam, pelos números que depois eu vou mostrar para você. Que nem, você parte de 206 milhões. Tá? Então, dessa população de 206 milhões, quem pode doar sangue? Quem tem de 16 a 69 anos. Então, lá em 2016, quem estava nessa faixa etária, nós éramos em 140 milhões de pessoas. Já começa por aí. Aí você você usa um score. Score, gente, é você ir eliminando. Tá? Você elimina esse, elimina aquele, esse não quero, tal. Aí você abaixa para 100 milhões. Aí você usa outro score. Não, esse eu não quero, porque eu estou doente, blá, blá, você baixa para 70. De 70 você baixa para 50. Quanto sobra desses 140 milhões? 3,6 milhões de bolsas. Então, por isso que essa defasagem... E não sobe de acordo com a projeção, né? A projeção foi o seguinte: antes disso, teve um ministro que ele antecipou, porque antes podia ser de 18 a 67. Então, o que eles fizeram? Eles ampliaram para 69 e reduziram para 16. Que eles queriam pegar mais ou menos esses 2 milhões de bolsas, pessoal jovem e tal. Só que, na realidade, isso não surgiu efeito. Aumentou 250 a 300 mil bolsas, ano. Por quê? É um pessoal jovem, é um pessoal que precisa de mais informações, precisa trazer isso à tona, essa solidariedade, esse voluntarismo. E isso nasce, não é que a pessoa adquire de uma hora para outra, não, vai nascer nas pessoas, vai nascer nos colégios. Tá? E aí, essa é uma das minhas propostas. Então eu mostro para as pessoas e falo, gente, e outra coisa, por que dar essas 4 milhões de bolsas? Porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, diz
Que o ideal de uma população, em termos de bolsas, é ter de 5% a 6% Da população. da população. Então, se nós éramos, né, em 2016, 140, você teria que ter no mínimo 7 milhões de bolsas. É verdade. Olha, gente, eu não estou fazendo nenhum cálculo de 208 ou 206, eu estou falando de 140. Porque é esse pessoal 140 que pode doar, que está legalmente apto para isso. Excluindo as pessoas que não podem doar, né? Mas só que o sangue pode ser válido para elas também. Uhum. Entendeu? Para os 60. Então, existe isso. Então, dentro desse escopo aí dos 4,5, entendeu? O que acontece desses 206? Cerca de 40%, 35% a 40%, são doadores regulares e pessoas de 35, 40 anos de idade. Por isso que dá esse valor. Entendi. Esse número de 4 milhões. Bom, cabe a nós com essas ações aí, com incentivos destes novos projetos e com a sua força a gente chegar lá para melhorar esse quadro, Se né, Deus Paulo? quiser. Muito bem. Este é o fim do segundo bloco do programa Em Foco. Vamos a um rápido intervalo comercial e no próximo voltamos com alguns números e estatísticas aqui com o Paulo, explicando de uma forma bem didática para a gente o estudo que ele realizou para que você possa entender melhor, ok? Até já!